Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais um encontro estudando Espiritismo nessa manhã de domingo. Espero que todos estejam bem, envolvidos em paz, em luz, em harmonia. Que possamos aproveitar cada momento para elevar os nossos pensamentos e conversar com Deus. Vamos dar início às nossas atividades dessa manhã, solicitando a todos que nesse momento possam fechar seus olhos e elevar o pensamento, solicitando a espiritualidade maior que possa nos envolver nessa energia de amor, de paz, de concórdia, que juntos possamos emanar energia de transformação e equilíbrio ao nosso planeta, solicitando sempre que os nossos governantes possam estar sendo envolvidos nessa psicosfera de paz, para que consigam tomar sempre as melhores decisões. Que possamos emanar também ao nosso planeta energia de amor, de transformação, de calma, de serenidade, para que juntos possamos formar essa egrégora de paz que a todos os cantos vai atingir aos nossos irmãos que necessitam dessa energia. E assim, com a permissão dos nossos amigos espirituais, nós abrimos a nossa atividade dessa manhã, solicitando sempre muita paz, muita luz e muita misericórdia nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe agora e sempre. Bom dia, amigos da Casa de Jacó, da Casa de Jesus. Estamos em mais uma manhã de domingo para, na Escola do Espírito, conversarmos sobre mais um capítulo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, uma parceria de Edivaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. E nesta manhã conversaremos sobre o capítulo 9, que se intitula Atividades Complexas no Mais Além. Este capítulo, ele vai dando continuidade ao anterior, onde o trabalho que vai sendo desenvolvido pela espiritualidade, a demanda do hospital, onde o grupo tinha se dirigido para desenvolver trabalho de auxílio, ele vai se avolumando. Muitos vão dando entrada na emergência desse hospital, em socorro, por conta das circunstâncias da pandemia. E no momento anterior, quando eles saem do hospital, o orientador do hospital, o responsável pelo hospital, espírito desencarnado, que é responsável por auxiliar os trabalhos nesse hospital, ele agradece ao grupo e solicita que esse hospital seja inscrito nas atividades de desobsessão, porque vem se observando durante as atividades de atendimento aos pacientes que adentram com suspeita de Covid e depois confirmados ou não, aqueles em estados mais graves ou menos, vai se observando pela espiritualidade um movimento muito grande de familiares e amigos desencarnados. E não só desses que vêm em busca de informações, auxiliar aos seus entes queridos, mas também de espíritos, as interferências perniciosas de alguns espíritos que aproveitam o momento de fragilidade para o assédio a esses irmãos encarnados e os processos obsessivos que muitas vezes já estão instalados, já ocorrem nesse momento, eles se exacerbam, ou aqueles que vão haver conexão, a sintonia, a oportunidade de sintonia neste momento. Então, eles observam muito esse movimento, por isso que a solicitação para que tenham atendimento, e eles continuam desenvolvendo o trabalho, mantendo o pensamento nos deveres que eles vêm ali para auxiliar aqueles que estão em tratamento, para o auxílio da prece, para as energias salutares, para auxiliar no processo de recuperação do quadro com relação à Covid-19, mas também auxiliando todos aqueles que ali se encontram.
E sobre a direção, né, de Spinelli, eles vão mantendo o pensamento num clima de harmonia, na implantação de um clima de harmonia para que todos possam ser auxiliados da melhor forma possível. A jovem auxiliar de enfermagem, né, ela está mais calma e ela prepara para ir para um lar, né, ela está no hospital, encerrando o seu plantão, e ela vai ficar por um tempo, como a gente chama de licença, por conta da desencarnação tanto do irmão como do genitor dela, né? O grupo ao qual Manuel Filomeno de Miranda participa, ele permanece no hospital, né, até umas 20 horas, em auxílio aos internados ali, aos visitantes e também aos desencarnados, que ali muitos residem e outros que transitam. E naquela noite haveria uma reunião doutrinária no centro espírita que eles têm como apoio, né, aqui, e no horário habitual as atividades ainda estão acontecendo sob a modalidade online, né, por conta, né, da pandemia, por conta das situações em que nós já sabemos, né, da recomendação com relação à não aglomeração, enfim. Então, está acontecendo na modalidade online apenas os que residem na instituição, que participam, e o tema nesta noite foi A Felicidade Não É Deste Mundo, do capítulo 5, item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o expositor, bem inspirado, ele vai, né, falando a respeito das atividades que são desenvolvidas na instituição. Ele vai fazendo um paralelo da felicidade desse mundo, tanto na condição de encarnado como na condição de desencarnado, e após toda a explanação, há um encerramento com uma oração, e os espíritos do grupo, eles vão para uma área livre para meditar, para se recompor para os trabalhos que vão acontecer, que haverá uma reunião mediúnica na instituição. Então, por volta de uma hora e meia da madrugada, né, todos se dirigem para a sala mediúnica, que foi preparada por Marta, e ao chegarem lá já encontram o diretor espiritual Antúlio, que ele foi convidado para as atividades específicas desta noite, e dois auxiliares, né, espirituais trazem em sono por desdobramento a jovem auxiliar de enfermagem, né, que estava em seu lar dormindo, e também é conduzido para a sala mediúnica o espírito inimigo, né, que vinha assediando e induzindo a pensamentos suicidas. E mais algumas entidades que estavam vinculadas ao hospital também são trazidas para serem, né, auxiliadas durante o diálogo fraterno. A reunião é dirigida por Spinelli, né, mas tem a participação na mesa mediúnica de Cláudio, né, o passista, de Gracindo, e das médiuns Malvina e Amália, que são encarnadas, mas estão, né, na sala mediúnica para desenvolver os trabalhos do intercâmbio. E, né, todos os outros espíritos do grupo, eles se sentam na primeira fila, e o doutor Eudalbo, ele desperta essa jovem, né, conversa com ela a respeito do que vai acontecer, e ela, demonstrando estranheza, né, mas ela mantém-se serena, e relata-se que ela vem pensando, né, na mãe de Jesus, em Maria, e por consequente também vem sendo trazido à sua mente a situação da mãe,
né, que diante de todas essas dores da desencarnação do filho, da desencarnação do esposo, também está, né, necessitando de auxílio. Inicia-se a reunião mediúnica e observa-se que Malvina ela entra em transe, né, e começa a apresentar, né, sobre a indução psíquica do perseguidor da jovem auxiliar de enfermagem, né, gesticulações de forma nervosa. E ele se surpreende, que ele percebe que é possível ele falar e gesticular, né, movendo-se no corpo da médium. E isso traz um espanto para ele. E ele não compreende muito, né, o que está acontecendo nesse intercâmbio, mas ele começa a falar, né, ele começa o diálogo dizendo: que sortilégio é esse? O que se passa aqui comigo? Que estranho tribunal é este? E quem vai conduzir o diálogo fraterno é Spinelli, e Spinelli vai esclarecendo a ele que não se trata de um tribunal. E durante o diálogo, porque este capítulo em específico, ele trata, né, do que vai acontecendo nessa reunião mediúnica, fala de três diálogos fraternos, e este primeiro diálogo, né, consequente do capítulo anterior e da necessidade que se tem de dar continuidade ao auxílio a essa jovem auxiliar de enfermagem e a sua família que vinha sendo assediada, né, por alguns espíritos, e neste momento de maior fragilidade por conta do desencarne do genitor e do irmão, ela começa a mais fragilizada a ter pensamentos suicidas, que são bastante estimulados por esse irmão que a acompanha. E durante o diálogo, né, Spinelli começa a tentar fazer que esse irmão entenda, né, que o quão ruim, né, a infração às leis divinas que ele comete ao exercer a influenciação sobre essa irmã, que isso já vem de longo tempo, né? Quando ela era criança, ele traz, né, ela foi assediada por esse irmão que queria molestá-la, né? Ela conseguiu fugir dos assédios dele, mas a imagem dele ficou perturbando o inconsciente, né, produzindo pesadelos horríveis nela. E a morte dele fez com que a arrebatou, né, desse assédio, porém ele, viciado, né, com seus, moralmente falando, por conta de um passado de devassidão, né, Spinelli traz essa informação, ele continuou a sua persistência e insistência, reencontrando-a, né? E a partir daí ele começa a mais assediá-la. E essa história começa desde a época da França, da cidade de Nice, na França, após a Revolução, onde ele, né, assedia ela, e não traz os detalhes nesse capítulo, mas faz com que ele fala, né, que a ação dele sobre ela, encarnados ambos, faz com que ela a jogue no abismo moral e orgânico. E ele fala, né, que ela pertence a ele, que ninguém poderá separá-los, e que agora ele sabe como manipulá-la e vai perseguir até fazer com que ela morra, né, ela desencarne, e a partir daí ele vai ter um maior poder sobre ela, escravizando-a aos seus sentimentos. E Spinelli alerta ele com relação, né, que aquela antiga Anete, ela não é mais, né, aquele espírito que ele conheceu em Nice, na França, e que hoje ela está nas mãos do Senhor. Desde jovem ela se dedicou
né? E ela renasceu sob a proteção da Senhora de Nazaré, que cuida dela. Né? Ele lamenta os projetos dele, né? Explica a ele, esclarece que ele está conseguindo se comunicar, né, por meio de uma servidora da mediunidade, Malvina, que oferece a ele as energias, né, para auxiliar na lucidez, no restabelecimento de energias salutares e na recuperação do seu organismo espiritual, que é por meio do mecanismo do exercício da mediunidade na forma de psicofonia que ele consegue se comunicar. A partir daí, ele esclarece que ele sentirá um torpor e uma sonolência que o levará ao repouso para que ele desperte numa nova situação. E isso acontece, né? A jovem acompanha o diálogo, mas sem muito entendimento, né? Cláudio aplica a passe e ele é desligado, né, da médium e vai ser levado para uma outra sala para ser transferido para a comunidade espiritual. E o Manuel Filomeno de Miranda esclarece que após um diálogo terapêutico, após um diálogo fraterno, né, é necessário que haja esse repouso do espírito, né, de ambos os espíritos, mas do espírito comunicante, para adaptação a novas ideias. Então, por meio dos diálogos, algumas, né, lembranças são trazidas à tona, algumas informações são passadas, são esclarecidas, e o sono reparador proporciona que essas informações se assentem, né, que as energias se estabilizem, para que ele se torne um despertar depois do sono menos aflitivo e com bem-estar. E, enfim, esse primeiro diálogo fraterno se encerra e Malvina ela começa a se mover na cadeira, visivelmente, né, sob a ação de uma outra entidade, e Antúlio se acerca da médium que está em profundo transe e, pela observação da espiritualidade, né, Manuel Filomeno de Miranda relata que começa a perceber que esse espírito comunicante ele tem forma de lobo, né? Então o ódio, a raiva faz com que ele tenha essa forma raivosa, né, lupina, como eles chamam, e embora ele mantenha a forma humana, ele está encontrando dificuldade para se conectar, né, ao organismo da médium, né? E diversos outros espíritos são perturbados, são percebidos neste ambiente, na sala mediúnica, que estão sintonizados com esse comunicante, né, como se tivessem telementalizados por ele, né, conectados na mente por ele, como se fosse um comandante, um comando de um exército. E eles começam a falar a respeito justamente nessa parte em específico. É interessante que este capítulo fala muito do exercício mediúnico, né, por meio da psicofonia. E eles fazem uma pausa, né, enquanto descreveram a cena do espírito na forma lupina, dos outros irmãos que adentram a esta sala mediúnica e que estão telementalizados por essa entidade. E eles fazem uma pausa interessante para falar sobre a médium, Malvina, né, um espírito gentil, missionário, no sentido doutrinário, como eles falam, porque serviam a causa espírita com abnegação e entrega total. Né? Desde quando ela começou a cooperar nas atividades deste lar, né, do centro espírita que está servindo de apoio ao grupo, a sua mediunidade exerceu um papel importante nas orientações, né, em todos os tratamentos que estavam sendo desenvolvidos. Né? E isso faz com que chame a atenção da erraticidade inferior. E a partir disso,
né, desse destaque, não por orgulho e vaidade, mas pelo desenvolvimento de um trabalho, de uma mediunidade realmente alicerçada e abraçada com Jesus. Isso fomentou da espiritualidade, como ele traz, a erraticidade inferior, né, porque estava atrapalhando os trabalhos, as investidas que eles faziam. Então se criou muitas inimizades e intrigas, né, acumularam sua volta, começaram a insuflar, claro, né, em seu redor, nas pessoas, nos espíritos encarnados, em vigilantes, a questão de difamação, de incompreensão, né. Isso fez com que, em alguns momentos, desanimasse ela a estar nesse ministério da mediunidade com Jesus, porque trata-se de um serviço, né, honesto, desinteressado, e fazia com que eles começaram a suscitar, implantar à volta dela, né, calúnia, difamação, tentando denegrir a sua imagem. Né? E isso vai mexendo com a não a vigilância dela, mas vai fazendo com que ela fosse se desestimulando por conta dos assédios, fora a questão física, que ela começa a ter muitas dores, né, ser acometido de muitas dores físicas, e isso vai fazendo com que, né, muitas vezes o desânimo pudesse abater. Porém, o destaque que se faz é que, mesmo diante de todo esse assédio, ela insiste e persiste, né? Ela se mantém firme. E ele traz, Manuel Filomeno de Miranda, uma frase que é interessante, que todo médium fiel a Jesus passa por esse caminho estreito, que chamamos Via Crucis, para melhor instrumentalizar-se espiritualmente para o ministério. Então, todos passam pelos seus desconfortos, pelos seus desafios, porque todo aquele que traz a luz, muitas vezes incomoda, que faz brilhar a sua luz, porque todos nós somos luzes, incomoda, né? E como atrapalha os trabalhos das trevas, eles vão fazer investidas nesses que estão atrapalhando o seu caminho. E a necessidade de se manter firme, né, de entender que não estamos sós em nenhum momento, e que quando trabalhamos em prol do bem, o bem está presente também, ele está presente sempre em nossa vida. Mas não estamos sós, a espiritualidade sempre faz questão de dizer que não estamos sós, que há braços, mãos, pernas a nos auxiliar, né? E ela se mantinha, e isso provavelmente que incomodava as trevas, porque ela se mantinha, como Manuel Filomeno traz, a alegria da fé, né, que é uma bênção, não valorizava, não supervalorizava as punhaladas espirituais, né, sempre sabendo animar os demais e inspirar ternura em grande número de pessoas, que a envolviam nas dúlcidas vibrações da prece de gratidão e de afeto. E ele fala, o amor sempre produz ternura em volta e carinho em si mesmo. Então, ela continua, né, em seu exercício, e esse assédio desse irmão é em específico aquele que tem assediado a irmã. E ele que depois, né, de conseguir estar conectado a essa médium, por meio do intercâmbio mediúnico, ele começa ele que inicia o diálogo falando que bem sei o que está acontecendo em razão da minha posição de chefe de equipe. Né? Tive o cuidado de escolher os meus melhores acompanhantes para esta bizarra apresentação. Bem se entende, portanto, que aqui estou comunicando-me com os senhores por espontânea vontade e pelo desejo imenso de poder declarar com lucidez o patamar das lutas em que nos encontramos. E aí esse diálogo vai acontecendo. Ele se intitula Discípulo da Dinastia Omíada, né? Mas fala a respeito dos sacrificados, né, de épocas passadas, mas isto é a história do passado,
né, agora eles estão unidos, sunitas e xiitas, contra o inimigo comum, que é o seu profeta Jesus. Ele fala que no começo ele respeitava Jesus como um dos profetas que vieram preparar o período da libertação, né, por volta da metade do século VII. Porém, no período das guerras sagradas, né, os judeus e cristãos se uniram contra nós, ele traz, e desde então reinamos em áreas diferentes, sendo que agora, há pouco mais de um século, desejamos extinguir esses malditos que desgraçaram o Ocidente e parte do Oriente, com as falsas crenças, idolatrias, furtos e crimes em nome de Deus, porém do Deus que eles construíram. E, né, Antúlio, que vai conduzindo esse diálogo fraterno, ele vai trazendo, né, que ele não desfruta ainda dessa plenitude após o desencarne, porque ele já sabe, se entende como desencarnado, né, ele fala, cita o Alcorão e vai dialogando com ele a respeito, né, dos compromissos e comprometimentos que ele vem trazendo, que ele vem se emaranhando com a sua posição, né? E ele vai tentando mostrar, né, os posicionamentos de Jesus. Ele fala, questiona a sociedade, como é que a humanidade é muito frívola por conta da materialidade, e eles vão dialogando. E ele traz uma parte que ele diz que o objetivo, mas o nosso empenho, né, o espírito comunicante, é destruir essa sociedade que se apoia em falsos valores do cristianismo e do judaísmo, que em breve serão expulsos da cultura terrestre. Nosso propósito é insuflar a descrença e, consequentemente, o ódio entre as pessoas agarradas ao materialismo e a ilusão de uma existência única, desdobrando-se nas extravagâncias do gozo à exaustão. Então, a investida, por quanto eles se intitulam, né, inimigos de Jesus, então a investida agora é trabalhar nessa instituição, nessa casa espírita, e especificamente minando as forças da médium Alvina por conta do trabalho que ela vem desenvolvendo do auxílio a muitos espíritos e atrapalhando as investidas deles. Então, é nesse sentido que ele desenvolve, né? Ele vem com muita raiva desenvolver esses trabalhos, e aí eles questionam, Antúlio questiona a investida dele em Malvina, que é uma médium, né, que trabalha para o bem, para a caridade. E ele fala, é claro que sim, é nossa inimiga, está do outro lado do exército, no lado contrário. Ela é a porta de comunicação, o aparelho que tem disparatado muitos planos nossos, graças à sua mediunidade, que paga em lágrimas o que nos perturba de contínuo. Então, mostra o quanto é importante o exercício da mediunidade, o quanto auxilia, o quanto é um instrumento de auxílio para muitos, né? E tanto que incomoda aqueles que são contrários às atividades do Cristo. E chega um momento do diálogo que Manuel Filomeno de Miranda fala que é difícil descrever a cena ocorrida, porque o comunicante, esse espírito, ele começa a falar em árabe, a gesticular, fazendo movimentos, né, ritualísticos, como se fosse um transe religioso, e todos aqueles espíritos que estavam em sua volta, telematizados por ele, né, puseram-se a gritar, a soar pequenos tambores, né, que retiravam das indumentárias que eles estavam, e alguns desses espíritos retiraram os seus mantos, e tratava-se de um grupo feminino que, quase em total nudez, num ritmo de música selvagem, começavam a dançar de forma luxuriante, né, e a sala começa a ser invadida por uma nuvem densa, com aves estranhas, enfim, começa a iniciar um clima de desordem, né, e algazarra. E
no momento que eles investiam para agredir fisicamente os encarnados, né, que ali as médiuns que ali estavam, surgem cones, né, que envolvem esses irmãos e protegem eles desse assédio, e como se for um manto protetor de claridade, e neste momento, nesse mesmo instante, adentram na sala, né, na sala mediúnica, alguns espíritos que eles chamam sufistas, né, que pareciam também em transe em razão do semblante iluminado sereno, e eles começam a recolher aqueles irmãos atormentados que estavam, né, nessa agitação, nesse transe, e promovendo essa algazarra, né, e os tambores se silenciam, que eles estavam tocando e dançando, e, enfim, e surge aí, eis que o amor surge novamente sempre, e é o amor que quebra barreiras, que quebra, né, grilhões e correntes, que amansa, que dulcifica, que cura, que liberta. E um foco de luz que flutuava na sala e lentamente toma a forma feminina e fala: Ibene, Jesus compadece-te de ti e pede-me para recolher-te ao meu coração de mãe saudosa. Não blasfemes mais e sê dócil à voz da verdade. Né? Neste momento, ela se aproxima da médium que está em transe, né, durante o exercício mediúnico, e esse espírito que está se comunicando dá um grito, gesticula falando em árabe e atira-se nos braços acolhedores desta mãe, né, dessa genitora saudosa. E os sufistas, né, que ainda estavam no ambiente, acompanham-na e desaparecem com a nobre entidade. Então, a partir daí, esse irmão é levado, conduzido por essa entidade para alguma né, comunidade na esfera espiritual, para dar continuidade ao seu atendimento e tratamento. A médium, ela é amparada por Cláudio, né, aplicando-lhe os passes para que ela recobre as energias. Um grande silêncio se faz no ambiente, muitas emoções, né, em agradecimento à misericórdia divina, porque parte de uma grande luta, né, espiritual se encerrava sob o orvalho da oração, abrindo novos capítulos para o futuro. Né, e essa médium vai ter, vamos dizer, um respiro, né, já que essa investida teve esse desenlace, e os trabalhos vão continuando. Há novamente uma comunicação, um diálogo fraterno, onde um irmão, por meio de Malvina, ele é trazido a pedido de Gumercindo, que era o genitor dele, um senhor de 58 anos, que era diabético, teve vários episódios de AVC, e ele foi acometido pela Covid-19 e era recém-desencarnado. O diálogo, né, foi aflitivo, porque o irmão não havia se preparado, né, para a realidade do mais além, e ele estava atingindo a viúva, que também aqui encarnada não tinha se preparado, né, em cuidar da questão do acesso à imortalidade, à realidade espiritual, apesar de ter um filho que desenvolvia e que participava e que era convicto das verdades espirituais. Né? Os trabalhos vão continuando nessa reunião mediúnica, mas duas comunicações vão acontecendo e as atividades são encerradas no horário, né, proposto por eles, e todos retornam aos seus cômodos, né, todos os reencarnados, né, também são reencaminhados para os seus lares, e as atividades são concluídas. E, encerrando a minha fala, agradecendo
aos ouvidos caridosos. Eu encerro utilizando a frase que no início, Manuel Filomeno de Miranda, ele utiliza-se quando ele fala da mediunidade. Este capítulo, ele reforça muito a importância do exercício mediúnico, da responsabilidade de todos nós, enquanto médiuns, desse exercício com compromisso, com comprometimento, com amor, né? Sendo exercido, quando se fala mediunidade, com Jesus, né? Onde todos os desafios possam ser abraçados, entendendo cada um de nós que vamos estar vivenciando as nossas via crucis, porque todos nós, né, temos os nossos desafios particulares, pessoais, e que possamos nós, no nosso exercício diário, né, porque enquanto nós todos somos médiuns, exercitamos essa mediunidade de diversas formas, em diversos momentos, né, que possamos entender, estudar sobre e estudar-nos, entendermos a responsabilidade e o instrumento tão potente, tão importante, tão libertador que nós temos, né, que a espiritualidade nos agraciou. Então, agradecemos, né, a essa possibilidade e essa oportunidade que nos é dada com o exercício da mediunidade, e que possamos exercitar a nossa mediunidade verdadeiramente com Jesus. A mediunidade é uma experiência de amor na prática, especialmente por ser posta a serviço de necessitados, totalmente desconhecidos, fazendo recordar o ensinamento de Jesus sobre o dar com a mão direita, sem que a esquerda o saiba. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça, que possamos nós ter uma excelente semana de luz, de equilíbrio, de serenidade, de paz e muito amor. Muito obrigada. É muito bom ouvir a palavra, poder fazer as nossas reflexões, buscar o nosso entendimento e ver, dentro das possibilidades, como nós iremos colocar em prática tudo que nós ouvimos. Agora vamos passar para o nosso atendimento, já convidando as pessoas que possam se colocar sempre nos locais onde se acostumaram a fazer esse atendimento, que coloquem o seu copo ou sua garrafa com água e faça o seu recolhimento, se permitindo nesse momento receber a presença dos nossos atendentes fraternos. Vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente e sentir a paz nos invadir. Fecha os olhos, respire mais uma vez, se acalme. Vamos tentar por algum momento deixar os pensamentos passarem na nossa mente e não ficarem conosco. Esse é o nosso momento do sagrado, onde estaremos em elevação de pensamentos e sentimentos para recebermos dos nossos amigos essa energia que nos auxilia no nosso dia a dia. Mais uma vez, respire, serenize, coloque a sua mente a prestar atenção na melodia da música ou na sua respiração, e com isso vai se acalmando. Se entregue, relaxe, se permita a esse momento.
que estamos mais calmos, mais serenos. Vamos nos colocar de maneira receptiva a esta energia dos atendentes fraternos, deixando os irmãos trabalhar no nosso corpo sutil, sempre mentalizando o que nós necessitamos nesse momento. Quem está passando por algum processo que envolva a saúde do corpo, mentalize ao local onde necessita que os irmãos trabalhem mais um pouco. Quem está passando por momentos de turbulência emocionais, se permita nesse momento a serenizar, deixando os irmãos também trabalharem para nos auxiliar a dissolver esses conflitos emocionais. Quem está passando por alguma dificuldade de convivência ou alguma dificuldade até material, solicite a intuição do alto para buscar, com auxílio desses nossos amigos, uma intuição, uma resposta, uma oportunidade, transformando a nossa psicosfera numa psicosfera mais receptiva aos nossos futuros passos que nós iremos dar. Se permita a paz. Tenha confiança, tenha fé. Faça o seu movimento confiante na resolução, com auxílio dos nossos amigos espirituais. Nosso irmão Chico falava: tudo passa, só Deus permanece. Que possamos ouvir essa frase, acreditar e fazer o nosso movimento com a confiança do auxílio desses nossos amigos espirituais. Relaxe. Ouça seu anjo guardião lhe intuir, que a inspiração possa chegar até você. Peça, solicite uma intervenção divina na sua vida. Os irmãos gostam de ouvir o que nós desejamos também. Com certeza, teremos a resposta que nós necessitamos. Não é a que nós queremos muitas vezes, mas é a que nós necessitamos. Vamos agradecer a esses abnegados trabalhadores do alto que vieram em nosso auxílio, deram um pouco de si, que possamos envolvê-lo também em prece, em paz, em harmonia. E assim, vamos encerrando esse momento agradecendo por tudo, agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo pelas nossas vidas, agradecendo pela vida dos nossos irmãos, pelos nossos familiares, amigos, parentes, vizinhos, todos que estão no nosso transcorrer de vida. Que o Senhor sempre nos abençoe e nos fortaleça. Encerrando o nosso encontro dessa manhã, dizendo que o círculo branco da paz e da harmonia se fecha e se expande através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos dê dias de paz, de amor, de transformação, de serenidade. Uma boa reflexão durante essa semana para todos e até o nosso próximo encontro. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Tchauzinho.